Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara. Declaramos aberta a 100ª sessão da terceira sessão, da 113ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do segundo período legislativo, da 18ª legislatura. A presidência convida o vereador Richard para fazer a leitura do versículo bíblico. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e o melhor é o paciente do que o orgulhoso. Eclesiastes 7, versículo 8. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador Richard. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Declara aprovada a 112ª sessão ordinária. Vamos pular o pequeno expediente da aprovação da ata devido à falta de quórum regimental. A presidência convida o vereadora Ana Rita, para fazer a leitura das correspondências recebidas, que são poucas. Possa me auxiliar aqui. Com a palavra, a nossa vice-presidente, vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas. Recebemos aqui um projeto de lei complementar, número 56/2019, que altera o artigo 13º da Lei 354, de 2019, que institui a nova contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública do município de Joinville. O projeto de lei vem assinado pelos vereadores Nifo Koenig, Iracema do Retalho, Maurício Peixer, Odir Nunes e Rodrigo Facchini. Projeto de lei complementar número 58/2019, que acrescenta o parágrafo único e adequa o inciso 30º do artigo 3º da Lei Complementar 360, de 19 de dezembro de 2011, aos princípios de articulação e redação das leis definidas pela Lei Complementar Federal número 95, de 26 de fevereiro de 1998. O projeto de lei complementar vem assinado pelo vereador James Schroeder. Projeto de resolução número 10 de 2019, que autoriza a realização de sessão solene de outorga da medalha de mérito Antônia Palpaides. Esse projeto de resolução vem assinado pelos membros da mesa. Vamos ler agora o ofício número 208 de 2019, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com data de 13 de novembro de 2019, em que o CMDCA, órgão deliberativo e controlador das ações da Política Municipal de Atendimento, por meio da Comissão Intersetorial, elaborou o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Joinville, Santa Catarina, 2017 a 2027. O plano foi elaborado pela Comissão Intersetorial e posteriormente apresentado em audiência pública. Esse plano foi apresentado à comunidade em audiência pública na Câmara de Vereadores de Joinville, tendo sua versão final aprovada pelo CMDCA
e formalizada por meio de resolução número 08/2017 do CMDCA, de 20/7/2017. É necessário que haja ampla articulação entre os diversos segmentos e setores, entidades e órgãos governamentais, a fim de que seja viável a execução do plano decenal. Cada responsável pelas ações deverá buscar parceria com os órgãos e entidades que considerar estratégicos para alcançar as metas estabelecidas, lembrando que a intersetorialidade é enriquecedora e imprescindível para o sucesso deste trabalho. Tendo em vista a efetividade da execução das muitas ações do plano decenal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Câmara Setorial Conjunta de Diagnóstico Social e Políticas Básicas, encaminha em anexo o extrato do plano decenal em que constam as ações atribuídas a esse órgão. A íntegra do plano decenal está disponível no site da Prefeitura e solicita as ações já realizadas, informações sobre as ações em andamento, bem como a expectativa de conclusão, as dificuldades encontradas para sua execução, sugestões de indicadores que possam ser utilizados no monitoramento da execução do plano de ação do plano decenal e na verificação da efetividade dessas ações. Contamos com a colaboração de todos nesse trabalho, que é assegurar a promoção e a defesa dos direitos humanos das crianças e adolescentes, melhorando a qualidade de vida da sociedade joinvilense como um todo. Atenciosamente, assina David Inácio Espinola Luz, presidente do Conselho, e Patrícia Ratum de Santos. Foi lido o ofício, senhor presidente. Não há mais correspondências a serem lidas. Ainda um pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno, declara aprovada a ata da 112ª sessão ordinária, 112ª sessão ordinária, realizada em 18 de novembro de 2019. Se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. A presidência também quer cumprimentar todos os que visitam nossa casa na tarde de hoje, mas registrar a presença do Tenente Coronel Kleber Pires, controlador-geral da nossa Polícia Militar de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, doutor. Tenente Coronel Kleber Pires, muito bem-vindo na companhia aí do vereador Fábio, na companhia do vereador também Richard. Horário destinado aos partidos. PL, 6 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários dessa casa, profissionais da imprensa, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara. Primeiro, senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui o Marquinhos, que é o gerente da área da SAMA, de arborização, e também de manutenção de praças e jardins. E nós verificamos, e falei aqui ontem, sobre a questão do elevador do Mirante, e que foi mandado para mim, e a gente verificou no final de semana que estava lá parado, estragado, e algumas pessoas reclamando. E postamos na hora no nossa mídia social, Marquinhos viu, e onde que ele estava, não sei se estava na praia, onde que estava, que tem direito a descansar também, né, no feriado. E ele ligou imediatamente e ele me passou ontem que consertaram na hora que foi notificado. Então, parabéns, Marquinhos, aí pela ação na hora e por acompanhar as redes sociais também, né? Porque a gente poderia ter falado direto para ele, mas ele acompanhou e fez. Então, parabéns, Marquinhos, é isso aí mesmo, tá? Tem que, na hora,
mandar e se dá, mandar consertar não só o mirante, o elevador, mas o que tiver errado por aí. Senhor presidente, eu quero aqui ressaltar, isso aqui é muito importante, senhores vereadores. Saiu uma nota agora do gerente técnico do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Mandou para os diretores, coordenação, cumprimentando-os cordialmente, informamos que o Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt está suspendendo os atendimentos aos pacientes cardíacos em decorrência da suspensão dos serviços de hemodinâmica, pacientes com infarto agudo do miocárdio, com supradesnivelamento do segmento ST, sem supradesnivelamento e angina instável. Certos? Bom, aqui é só a finalização. Olha a gravidade disso. Hospital Regional é referência em atendimento cardíaco. Aconteceu qualquer coisa, inclusive a gente fala para várias pessoas e até para os meus familiares. Deu qualquer coisa, problema no coração, leva no Hospital Regional, que é referência e tem excelentes médicos. Excelentes médicos. Às vezes falta material, como falta no Hospital São José. Às vezes falta equipamento. Mas agora, suspender esse serviço é colocar em risco a vida de vários munícipes. É colocar em risco a vida de vários munícipes. Eu estou falando aqui, né, mas acho que está faltando entendimento. Nós deveríamos fazer uma ação contra isso. É governo do Estado. A Câmara tem que fazer uma ação contra isso. O vereador Mauricinho está aí, presidente da Comissão de Saúde, mas deveríamos imediatamente chamar a atenção no Estado para resolver isso o mais rapidamente possível, porque esses serviços de hemodinâmica é fundamental para um paciente que chega lá infartado ou com sintomas de infarto e que poderá morrer lá no corredor, poderá morrer lá na espera. Não vamos esperar que isso aconteça. Então, chamar aqui a atenção do governo do Estado, secretário estadual de saúde e a direção do Hospital Regional. Se essa casa tiver eco, se essa casa tem ressonância, como se fala, que ultimamente eu não vejo tanto, mas que se faça isso imediatamente. Vereador Jordão, com a palavra. Obrigado, nobre vereador Maurício Peixe. É um caso grave, porque eu tenho na minha família pessoas cardíacas que a qualquer momento pode precisar correr ao hospital regional e com esse serviço parado, essas pessoas vão para onde? Elas podem até vir a óbito. Então aqui, nobre vereador, quero ver se os 19 vereadores dessa casa, nós façamos uma moção de repúdio, vamos ver a quem direcionamos essa moção para que esse serviço não venha a ser parado na maior cidade de Santa Catarina, a cidade que nós tanto amamos, que aquele hospital é onde socorre as pessoas cardíacas do nosso município. Se o senhor me permitir, faremos isso juntos. Vamos fazer sim, Jordão. Eu não sei se a moção não demora tanto, que quando chega lá já passou o processo e já morreu alguns. Deveria, nós sim, vamos ligar todo mundo para os deputados estadual e Fernando Krelling, né, vamos entrar em contato com ele, Sargento Lima, né, vamos entrar em contato e até com o Kennedy Nunes. Presidente, se der mais um minuto. Presidente, eu vou fazer aqui uma reclamação e de entendimento. Eu quero que entendam isso. Está acontecendo ultimamente, por um atropelo, não vou dizer que isso nunca aconteceu, é importante, acontece, de vez em quando tem que acontecer, mas a sobreposição de agenda das comissões. Não é possível mais marcar duas comissões no mesmo horário, comissões importantes. Por exemplo, Comissão de Legislação e Comissão de Urbanismo, eu e o vereador Fábio D'Alonso estamos na mesma comissão. Não dá para participar das duas.
E a outra situação, marcar reuniões e não terminar no horário, às 17 horas. Há muito falatório, já passou, algumas vezes passou, mas hoje foi demais. Hoje a Comissão de Urbanismo suspendeu a reunião, depois de ter debatido tudo, e voltou às 17 horas e 4 minutos. Não pode, é antirregimental. Nós não estamos cumprindo o regimento. Não fiquei para votar, não fiquei na comissão em desagravo, por isso que está acontecendo. Se o governo tem interesse em passar uma matéria, é legítimo e tem que fazer todas as forças. Isso nunca vou reclamar de que o prefeito está atropelando, a gente, como diz, né, enquanto a carruagem passa, as abóboras vão se acomodando e a gente vai esperneando. Não tem problema, o esperneio faz parte da situação, oposição, do processo legislativo. Agora, o regimento interno, tanto que o presidente teve que chamar aqui hoje para começar a sessão, fazer um apelo para que os vereadores viessem, era 17 horas e 20 minutos, quase. Então não dá. Ou nós acertamos isso, ou nós vamos esquecer o regimento interno. Obrigado, vereador Maurício. Penso que uma questão de encaminhamento, penso que nessa questão do hospital regional, como é bem urgente, poderíamos, quem sabe, então, fazer um ofício já, vereador Maurício, e aí já vou preparar o ofício ainda na sessão, todos os vereadores, aqueles que concordarem, assinam esse ofício em nome da Câmara daí, e nós já enviamos esse ofício, além da rede social, para a imprensa, para a mídia e também para os deputados, e também ao porta-voz do governo, rapidamente, através da nossa assessoria. O PSDB, por 6 minutos, vereador Jordão. Natanael Jordão. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, funcionário desta casa, TV Câmara. O nobre vereador Maurício Peixe, muito feliz essa sua fala com essa informação que você teve através da rede social sobre o hospital regional. Presidente, vamos fazer isso hoje ainda, para que os 19 vereadores desta casa assinem esse ofício, essa moção, e nobres vereadores, nobres deputados, deputado Fernando Clelig, deputado Sargento Lima e deputado Kennedy Nunes, nos ajuda. Joinville agora precisa que os vereadores desta cidade, junto com as vossas excelências, se unem em pró da saúde do hospital regional, aonde é o local onde as pessoas cardíacas que sofrem no nosso município se socorrem, aonde eles vão procurar o socorro. Assim, eu tenho pessoas cardíacas na minha casa, o meu pai, já levei ele muito mal para lá, foi atendido muito bem, mas não pudemos agora ficar sem esse atendimento lá, nobre vereador Ninfo, seu Ninfo. Senhor presidente, estive acompanhado do prefeito do Deller, na escola municipal Nilson Wilson Bender, no Jardim Edilene, aonde aquela comunidade nos procurou porque a quadra de esporte carecia lá de iluminação, aonde tem várias pessoas que fazem a sua atividade de esporte lá naquela escola, aonde a Secretaria de Esporte do nosso município estendeu esse benefício às escolas do nosso município, e o Nilson Bender recebeu essa atividade de artes marciais. E fico aqui agradecido ao senhor prefeito por ter atendido o pedido daquela comunidade feito a este vereador, aonde fizemos, através do nosso gabinete, uma indicação que é um documento oficial, e está sendo realizado lá os trabalhos onde está sendo colocado iluminação. Quero aqui agradecer
ao senhor prefeito Udo Deller por atender a reivindicação daquela comunidade. Muito obrigado. Senhor presidente, estive também na Guarda Municipal, acompanhado do nobre deputado Sargento Lima, aonde fomos ali ouvir algumas demandas daquela corporação, aonde há 2 semanas atrás a Comissão de Segurança desta casa esteve lá e naquela ocasião esteve o vereador Richard acompanhando também, aonde eles pediram o nosso apoio, aonde tem deputado que eles querem direcionar emenda parlamentar para a compra de armas de calibres mais grossos, que seria a 12, mas para isso precisa que eles tenham uma autorização para que eles venham usar estas armas. Então, ontem na comissão, fiz um requerimento ao presidente da comissão, aonde vamos fazer uma reunião para que tragamos essas pessoas competentes a este assunto do nosso município, para que, de alguma forma, cooperamos para que a corporação, a Guarda Municipal do nosso município, ela venha ter a autorização para usar bem falada, a escopeta, a 12. Então, senhor presidente, quero aqui agradecer ao nobre deputado Sargento Lima por ter atendido o pedido deste vereador, e estivemos juntos lá. E prontamente se prontificou. Assim que essa documentação for concedida, essa autorização para a Guarda Municipal, ele vai destinar emenda parlamentar para que algumas armas sejam compradas. Então, quero aqui agradecer ao nobre deputado mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o pedido deste vereador. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Jordão. PSB, vereadora Iracema. 9 minutos. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras e o público aqui presente e a TV Câmara. Hoje o Maurício falou do hospital regional. É bem precário mesmo. Eu acho que uns 3, 4 meses atrás, eu fui visitar uma pessoa lá no regional e quando cheguei lá, eles falaram para mim, ó, já faleceu 2 amigos nossos. Nós não queremos morrer aqui com esses aparelhos que não tá bom para fazer cirurgia. Um é o seu Marcial, da farmácia. E, graças a Deus, logo foram transferidos para Mafra e para Angelina Carão. Esses que foram transferidos são tudo vivos. Mas aqueles que fizeram a cirurgia lá, infelizmente, 2 morreram. Então, eu quero dizer para o governo do Estado que aqui em Joinville ele tem muito voto. A maior cidade do estado de Santa Catarina. Então está na hora do governador do estado dar uma olhada aqui com mais carinho. Porque é aqui que sai a maioria dos votos para ele se eleger. E depois que se elege, muitas e muitas vezes deixa a desejar. Também quero falar do terminal, estão telefonando para mim, né? Terminal Central. Segundo o terminal central, tem muita boca de lobo entupida. Quando chega a época de chuva, os corredores estão cheios de água. Então, eu queria pedir para o executivo para dar uma olhada com carinho no terminal central de Joinville, para dar uma olhada. Hoje eu estive na Comissão de Urbanismo, falando sobre o alagamento agora no verão. Assim como a Rua Frontin já foi feito, mas ninguém fez nada ainda. Vai chegar o verão, as pessoas vão perder seus móveis, vão perder tudo, e como é que fica? E também lá na rua Saída Aminfar, Aventureiro, precisa limpar aqueles rios lá, porque também lá é meio metro, 1 metro de água dentro das casas. Então eu gostaria assim que desse uma olhada com carinho lá, dia 10
de dezembro agora vai ter a reunião lá com aquelas pessoas, com aquela comunidade lá, para a gente ver o que a gente pode fazer por esse povo que paga seus impostos. Eu sei que a cidade é muito grande, ninguém vai conseguir fazer tudo o que quer, com certeza não. E eu também quero agradecer o Marquinho é pequenininho, mas ele é um grande homem. O Marquinho é pequeno, mas ele é um grande homem. E é uma pessoa que se dedica e que realmente ouve a voz da Iracema e dos vereadores, mas não é a minha voz, é a voz do povo. Eu estou aqui nessa casa para trazer a voz do povo, porque o povo não tem como se defender. É aqui nessa casa que o vereador fiscaliza e traz a voz do povo aqui, nessa Câmara, nessa tribuna de vereadores. É aqui que é a solução. Muitas vezes a gente não consegue fazer tudo, a gente sabe, mas pelo menos tentar, não prometer nada, mas tentar resolver o problema do povo aqui de Joinville, das nossas comunidades. Uma boa tarde, era só isso, senhor presidente. Ainda o tempo do PSB. Obrigado, vereadora. Solidariedade, 6 minutos. Tem uma lanterna num celular ali, não desce para apagar ali. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, muito boa tarde. Queria fazer um agradecimento aqui, em primeiro lugar ao prefeito Udo Deller, agradecer também ao secretário Romualdo França, secretário de Infraestrutura Urbana, toda a sua equipe, que trabalharam bastante para poder entregar os projetos da tão esperada revitalização da Rua 15 de Novembro, no bairro Vila Nova. Quero esclarecer aqui que o projeto poderia ter ficado pronto um pouco de tempo antes, mas inicialmente a repavimentação e a requalificação da Rua 15 de Novembro estava prevista para acontecer até entre a saída do binário do Vila Nova e a rodovia do Arroz. Mas nós, a pedido da comunidade, conhecendo bastante aquela região, nós consideramos que a revitalização teria que ir até o final da Rua 15 de Novembro, onde que ela se encontra com a Estrada Blumenau, um pouquinho depois da Escola Bernardo Tanque. E a CEINFRA prontamente acatou, né, a nossa sugestão, atrasou um pouquinho o projeto, mas enfim, o projeto foi entregue e na quinta-feira que passou, no dia 14 de novembro, a Secretaria de Administração e Planejamento publicou o edital de número 337, que agora é possível, né, que todos os moradores da região e das pessoas que utilizam a Rua 15 de Novembro possam acompanhar no site da Prefeitura o andamento do projeto para a revitalização, que destina um recurso de máximo de R$6.800.000 para aquela obra. Então não vai ser um simples recap, mas vai ser uma obra de requalificação da Rua 15 de Novembro. Então todo aquele asfalto velho vai ser removido, serão instalados os meio-fios, será feito um trabalho de drenagem completo na via e depois a rua receberá uma camada nova de asfalto em toda a sua extensão. Juntamente com o edital 337, que licita as obras da Rua 15 de Novembro, também foi publicado no mesmo dia um segundo edital de número 347, que também prevê a pavimentação de duas importantes vias no bairro Vila Nova, que são a Rua Catarina Balmer e a Rua Eugênio Godin, também antigas reivindicações daquela região, ruas que servem ao transporte coletivo e que são necessárias para complementar todo o trajeto de pavimentação da rota do transporte coletivo no bairro. Temos outras vias que ainda serão contempladas dentro do financiamento de 100 milhões e temos também uma via importante que liga o bairro Vila Nova com o bairro Costa e Silva, cujos recursos estão vindo através de emenda parlamentar do deputado Darcy de Matos, que é a pavimentação da Rua dos Suíços. Então, um compromisso do deputado com este vereador e com o vereador Fábio D'Alonso, já que a obra
ela beneficia tanto os moradores do bairro Vila Nova como os moradores do bairro Costa e Silva e toda aquela população que se utiliza daquele trecho, né, para acessar o distrito industrial, para poder acessar toda a região ali das indústrias do bairro Costa e Silva. Então, para o bairro Vila Nova, somente com estas 3 pavimentações, Rua 15, Rua Eugênio Godin e Rua Catarina Balmer, serão cerca de 9,5 milhões de reais destinados para o bairro Vila Nova. Soma-se a isso o trabalho de pavimentação comunitária que está sendo realizado no bairro Vila Nova, parceria dos moradores com a subprefeitura, onde foram pavimentados de 2017 até novembro desse ano, 90 ruas. Chegaremos no final de 2020 com pelo menos 110, 115 ruas pavimentadas no sistema de pavimentação comunitária, onde a prefeitura executa a base, a subbase, a drenagem, todo o trabalho de maquinários e os moradores pagam pela lajota e a mão de obra. Então, o Vila Nova está melhorando. Nós teremos esse ano ainda a inauguração também do segundo Centro de Educação Infantil, que é o Bianca Pinheiro. Tivemos no começo de 2017 a inauguração do CI Salete Conesc. Então, nós dobramos a quantidade de CIs do bairro Vila Nova, eram 2, agora teremos 4. Dobramos também a quantidade de unidades básicas de saúde no bairro, tínhamos uma, o ano passado foi inaugurada a segunda. Então, Vila Nova vai bem e vai melhorar bastante ainda. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson. Pessoal, os colegas vereadores, o plenário está tendo muita conversa paralela e não está dando para escutar. Se puderem colaborar e quem sabe ir ao seu gabinete conversar, alguma conversa, nós estamos no tempo partidário, né? Mas não está dando para escutar. Os vereadores que estão ali na bancada também estão sentindo isso. Obrigado. PSC, por 6 minutos. Vereador Jaime Evaristo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, distrito público aqui presente, funcionários dessa Casa Legislativa, telespectador da TV Câmara, internauta e munícipes. Registro a presença aqui também do JP, o Heraldo, Paulinho aqui presente também, Eduardo Lima. Senhor presidente, nós tivemos nesta casa uma reunião pública referente à SC 418, a nossa Serra Dona Francisca. Não recebi nenhum retorno lá, como é que ficou do CONSEG, lá de Piraberaba, que iria nos passar aquele retorno do governador, referente à sinalização daquela serra, onde não tem acostamento, falta sinalização, uma serra muito perigosa, nós sabemos. O próprio munícipe no SIM, aquele que usa, que nós usamos, né, possa também saber respeitar também, mas nós teríamos que ter um retorno referente ao que nós discutimos aqui. Esteve presente aqui as entidades, esteve representando aqui também as autoridades do executivo, também estadual, como do municipal, onde debatemos esse assunto amplamente, foi muito discutido. Sabemos que houve outras reuniões, outras manifestações lá da comunidade também de Piraberaba, mas nós queremos voltar a essa questão, saber como é que ficou essa questão do Executivo Estadual. Se está reparando essa questão de segurança na nossa SC 418. Aprovamos um projeto aqui também do vereador Fábio D'Alonso, referente à circulação dos caminhões, né, com produto tóxico. Então, foi também debatido aqui, foi aprovado também nessa casa. Já acredito que o prefeito já deve ter sancionado esse projeto, para que a gente também possa discutir também essa questão. Então, presidente, eu acho que é importante, esta casa levantou esse assunto da SC 418, foi registrado muitas mortes ali, esse ano praticamente 11, né? Então, isso é um dado realmente assustador,
Ninguém quer que qualquer estrada, rodovia ou mesmo serra tenha um registro de 11 mortes, né? Ninguém quer isso. Fica ruim para os governos que são responsáveis por segurança, de sinalizar para que as pessoas não venham a perder suas vidas. Nós lutamos muitas vezes para a questão de uma lombada, dos tachões, senhor presidente, não é verdade? E muitas vezes ocorre a morte para depois ser instalado. E somos cobrados por isso. E está certo, temos que ser cobrados mesmo. Porque se nós somos a voz, como diz a vereadora Iracema, somos os ouvidos, somos os olhos, estamos vendo dia a dia o que acontece, senhores vereadores. E se nós não clamar, não ser uma atalaia aqui para clamar e lutar pelo bom andamento das coisas, como fica o povo, que Vossa Excelência ainda diz, vereador, que nós somos a voz do povo e o povo ainda não tem essa voz? E se nós não fazer isso, vereador Mauricinho, como fica? Então, debatemos aqui, foi amplamente discutida a questão da SC 418. Não queremos as vítimas lá, não queremos mais. Queremos que se resolva de uma vez por todas. Imagina uma serra que não tem acostamento. Qualquer problema que aconteça com um carro de qualquer um que venha a passar pela serra. Que perigo, não tem nem como acostamento. Falta muita sinalização e nós debatemos isso, senhor presidente. Então, vou novamente essa semana ver como é que fica, como é que está essa situação, se houve algum retorno, para novamente a gente discutir esse assunto aqui, referente à SC 418. Então, esse é o meu pronunciamento nessa tarde, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jaime. Agora o PDT não se encontra. PROS, vereadora Ana Rita. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público aqui presente, a todos vocês que nos assistem pela TV Câmara, também pela internet, funcionários dessa casa, muito boa tarde. Ontem eu participei de uma reunião interessante no Conseg do Espinheiros. E interessante porque eles incluíram um item na pauta deles, a preocupação com os animais que estão nas ruas. E para esse fim, foi apresentada uma peça de teatro, que a Sama preparou, com 2 atores apenas, mas que aborda muito bem todos os problemas que os animais abandonados enfrentam. E eu quero fazer, então, com isso, uma correlação com a sessão de hoje, da Comissão de Urbanismo, que está tratando do projeto de lei, aquele projeto das casinhas, o projeto das casinhas dos comedouros, lembra, com os bebedouros, para os cães? Então, ele começou a ser analisado pela Comissão de Urbanismo, e eu confesso que eu estou ansiosa, porque as pessoas estão cobrando uma posição com relação a isso. As pessoas que são protetoras, elas querem contribuir para que no final do ano os animais estejam mais protegidos, etc. Então, querem saber em que pé, né? Em que pé está o projeto de lei. Então, eu gostaria de pedir aos senhores e às senhoras vereadoras que, quando estiverem analisando esse projeto, pensem com carinho, né? E procurem adiantar o máximo possível, para que a gente possa ter um final de ano, talvez, quem sabe, com alguns presentes para alguns cachorros por aí. Porém, voltando então à comissão do Conseg de ontem, uma professora da escola onde foi realizada a reunião veio nos contar que eles acabaram adotando um cachorro que apareceu lá. Apareceu, foi ficando, aí uns alunos foram trazendo comida, aí acabaram castrando o cachorro, vacinando, né? Usando vermífugo no cachorro, quer dizer, fazendo tudo o que precisa fazer. E está lá o cachorro, que é o mascote da escola.
Então, que interessante se todas as escolas pudessem fazer um ato como este, ou se os órgãos públicos pudessem adotar, né, tantos animais abandonados que tem por aí, principalmente cachorros. Então, vamos pensar sobre isso, é uma coisa simples, não requer muita coisa e pode ajudar bastante. Inclusive até no relacionamento entre as pessoas. Porque onde tem um animalzinho desses, o ambiente fica mais leve, fica melhor, as pessoas ficam de melhor humor. Com melhor humor. Então, era isso que eu queria conversar hoje. Estou juntando as duas coisas, a comissão de urbanismo e a reunião do CONSEG com relação aos animais soltos nas ruas e as casinhas, o projeto das casinhas, que a gente espera que ande rapidamente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Ana Rita. PSD. O MDB. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, você que nos assiste pela TV Câmara e funcionário desta casa. Presidente, líder do governo, o vereador Roque, ontem eu esqueci de também comentar que o Fernando, nosso deputado estadual, o deputado federal, o Celso Maldani, me ligou, vereador Mauricinho, tu esqueceu que o Fernando também está a parte desses 2 milhões que eu dei, um para o aventureiro e um para o Paraíso lá, unidade básica, né, de saúde que vai acontecer. Então aqui eu estou me corrigindo aqui também e agradecendo o deputado Fernando Crelli também, que faz parte também desses 2 milhões, que o Celso disse, vai entrar aí do Mauricinho, e o Fernando que também faz parte, porque o presidente do nosso partido, que é ele, né, presidente, hoje é presidente municipal, mas o presidente estadual é o deputado federal Celso Maldani. Aí o Celso me ligou e disse, vereador, o senhor esqueceu do deputado que ajudou também nessa 2 unidades, que é do Aventureiro e do Paraíso. Então, estou me corrigindo aqui e agradecendo o deputado Fernando Crelli. Eu estive em Florianópolis semana passada e quero aqui agradecer o deputado. Obrigado, Fernando, que é isso importante, o teu compromisso. Eu já vinha lutando, pessoal, por 2 ginásio de esporte, no Colégio Estadual João Rocha, o professor João Rocha, e o Colégio Estadual Maria Mingani ali na Coab, ginásio coberto. Tive uma reunião com o engenheiro Alessandro, e lá estavam os projetos. Está aqui os projetos, estão prontos, eu sei que é meio preto e branco, mas não dá, está aqui os projetos prontos dos 2 ginásios, que o Fernando, numa emenda parlamentar do Estado, vai nos ajudar. Estou encaminhando essa semana para o deputado Fernando, que ele vai me ajudar ali nos 2 ginásios de esporte, no Colégio Estadual Professor João Rocha e no Colégio Maria Mingani na Coab. Mas nós viemos lutando, professor Roque, não é de hoje. Por isso que é importante a nossa vitória também com o deputado Fernando, que ele hoje está passando a subvenção para 2 ginásios de esporte, no Colégio Professor João Rocha e Maria Mingani ali na Coab. Então, pessoal, vê a importância de um deputado estadual que agora veio esse recurso, essa emenda parlamentar, e estou encaminhando tudo para ele. Ele disse, Mauricinho, encaminha hoje. Nós estamos encaminhando tudo esse projeto dos 2, e ele conseguiu me colocar, vereador Richa, nessa emenda para nós colocar. Mas eu já venho lutando, já faz uns 3 anos ali. A sua parte, Pelé. Vereador Maurício, eu não poderia vir aqui, Mauricinho, também de falar que ele também está mandando uma emenda para o Colégio Tufidip, lá no Boa Vista,
que para cobertura 150 mil. A gente agradece o deputado que está fazendo um grande trabalho e ajudando a nossa cidade. E isso vem para corroborar o bem dos nossos colégios aí, as melhorias que nós precisamos. Obrigado. Obrigado, vereador Pelé. Isso é importante, a presença lá do vereador Pelé, e aí está aí o deputado ajudando também, mais um ginásio ali de FIDIP, é isso ali no Boa Vista. Nós falamos de obra, pessoal, sempre falamos, e não podemos esquecer, líder do governo, as obras já concluídas. A Piratuba, Tenente Antônio João, a Tuiuti, pessoal. Veja bem quantas obras. A Santos Dumont, que tem a parte da prefeitura, são obras concluídas, que já aconteceu. E eu venho falando de muitas obras que vão acontecer, que nem vai acontecer lá no João Costa, presidente. A requalificação dessas ruas, João Costa, no Fátima. Vereador Richa está rindo ali, ó. E isso está aqui também, o Boa Vista, Albano. Vai acontecer, vereador Roque, muitas obras de muitas ruas importantes, que já aconteceu. A Tenente, a Prudente, pessoal, que tinha um assessor que criticou, que isso aí a mim, está aí, ó, botou no Face lá que vai sair agora a ordem de serviço da grande esperada, a Prudente, pessoal. Daqui 15 dias vão entregar o de serviço. Vamos entregar as ordens de serviço dia 30. Dia 23 o prefeito não pode, já combinei com o Marcão. Marcão, obrigado, secretário Marcão. Ele está agora, ele está com 2 secretarias, né? Está lá, meio Fraz e meio Marcão, Marcão da comunicação. Isso é importante, Roque. Lá, no Boa Vista vai acontecer. Muitas obras vão acontecer agora. Já foram feitas. Até a rua lá, que o tão esperado do vereador Richard, Copacabana, já está lá no cronograma. A sua parte, vereador. No Boa Vista, é importante, né, que o Albano Schmidt ela já está em processo licitatório, avançado, inclusive. Avançado já, mas licitatório. Nós temos a Helmut Faugert. Em seguida vai acontecer. Estive conversando com o secretário Miguel, como tu chama aí, primeiro-ministro. O primeiro-ministro, claro, temos que falar, já né? recebemos o retorno de que está em processo bem avançado também do processo licitatório. Então, muito em breve, nós vamos ter Albano Schmidt em execução, e essa obra da Albano Schmidt e da Helmut são obras que precisam de um reforço maior na sua estrutura, porque ali nós temos um trânsito forte de caminhões pesado, carga pesada. Então, o projeto dessas 2 rodovias vão ser reforçados. Então, o custo dessas obras ele é superior ao custo de uma obra normal na nossa cidade. Obrigado, vereador Roque. Agulhas Negras também, que vai ser requalificada a rua. Então, vê quantas ruas vai sair. Aí, lá no binário, vereador Adilson, binário da Vila Nova, que já foi uma maravilha lá. Obra concluída. Veja a base governista, estou falando para a base governista todos. Vereador Fabinho, muitas ruas vão acontecer lá, no Costa Silva. Eu sei que o senhor pediu lá, eu vi lá, vereador, todos os vereadores aqui. Então, a importância, Piraberaba também, a Lávio Bilac, que vai sair agora, Bom Retiro, vai sair muitas coisas. Pessoal, vai ser um canteiro de obra. Ó, de serviço, veio o Fabinho, Fabinho está inteirado, esse é vereador Fabinho. Então, muitas obras vão acontecer. Vereador Roque lá no Boa Vista, vereador Cláudio Aragão, todos da bancada governista. Isso é um privilégio de obras que vão acontecer. Vereadora Tânia, Saguaçu, vereador Jaime, isso aí, Jaime. Obras importantes que vai acontecer no nosso município. Ano que vem vai ser um canteiro de obra. Depois de tudo isso, vereador Roque, 2022 nós temos um candidato forte ao governo, o senhor vai ver. Não, aí o senhor não vou falar que eu não posso falar de... Eu gosto do Jeque, eu sou Jeque. Nós vamos ter um grande candidato, pessoal, para o governo do estado. Vocês vão ver depois de todas essas obras que vai acontecer em Joinville. 2022 nós temos um candidato, se chama Udo Deller, marque o que eu estou dizendo para vocês. Grande candidato ao governo do estado. Vou passar para o meu líder, que ele está ali já nervoso. A Copacabana vai sair também.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, funcionários desta casa, quem nos acompanha pela TV Câmara. Saudar aqui o Tenente Coronel Kleber Pires, tive o prazer e a honra de trabalhar ao seu lado aí na manutenção da ordem e da segurança pública da principal cidade do estado de Santa Catarina, a nossa metrópole catarinense, a nossa cidade dos príncipes, cidade das bicicletas, a cidade que tem no coração do catarinense, guardada no coração do catarinense Joinville. Cada um dos policiais que vem para esta cidade apaixonam-se e por aqui querem terminar as suas carreiras. Do ponto de vista da segurança pública, o aprendizado é muito grande, haja vista nós temos aqui uma cidade... Joinville não é uma cidade apenas do estado, não é apenas uma cidade do Brasil. Joinville é uma cidade do mundo. Nós temos aqui negócios internacionais, por aqui trafegam informações gigantes. E quando saímos de Joinville, vereador Mauricinho Soares, em cada um dos lugares, eu não viajei pelo mundo inteiro, mas alguns lugares que tive o prazer de visitar, ao apertar a torneira no aeroporto, lembrava eu de Joinville, porque estava lá do colo. Então, nós somos, sim, uma cidade do mundo e obrigado pela sua dedicação enquanto policial militar aqui na cidade. Hoje está lá no Comando Geral da Polícia Militar. Leve um abraço ao Coronel Araújo Gomes, também tive a honra e o prazer de trabalhar ao seu lado. E aqui nós ecoamos o sentimento, Coronel, da nossa comunidade. Portanto, às vezes os discursos, vereador Fábio, são discursos que afrontam a corporação, afrontam o Estado, mas tudo com muita vontade de buscar uma solução para o emblemático problema da segurança pública. E quando falo problema da segurança pública, ele não é apenas dos entes da segurança pública, ele é de nossa comunidade. Portanto, os recursos que daqui saem numa velocidade interestelar, mas para retornar para cá é essa falácia que nós vemos aqui. Sem críticas absolutas aos nossos legisladores, porque eu também fiz uso de uma subvenção do deputado Fernando Krelling para um colégio lá chamado Dom Pio de Freitas, na rua Eli Soares, lugar onde eu nasci e fiquei durante 50 anos e lá permaneço morando, Tenente Coronel. Eu não moro em condomínio fechado, prendi gente condenada a 130 anos e a Justiça me deu a oportunidade de cuidar depois de sentenciados. E tenho orgulho e satisfação em falar isso porque, mesmo como policial militar, no sangue eu não ando armado. Acho que quem tem que andar armado é polícia. Quem tem que andar armado é quem tem que cuidar de nós. Tá? E eu hoje, exercendo o mandato de vereador, às vezes eu fico me pensando sobre o porte de arma, onde é que nós teríamos que limitar, né? Imagina eu legislando, demonstrando os meus interesses, afrontando ideias, eventualmente, dentro desta casa, eu armado e os demais 18 vereadores desarmados. O que acontece, por exemplo, na Assembleia Legislativa e até na Câmara Federal. Eu acho que isso é um afronte aos princípios da Constituição. Essa casa regimentalmente proíbe, né, o porte de arma aqui dentro. Então, isso são coisas assim que nós precisamos começar a expressar e pensar. Né? Então, Coronel, o senhor leve um abraço para ele lá, peça o carinho, a atenção devida ao nosso município. Sabemos que nosso estado é composto por 295 municípios, que todos têm as suas prioridades de segurança, mas nós temos, né, e eu, na minha vida pública, na segurança pública, eu tenho certeza absoluta de uma coisa, que um dos princípios para se combater a criminalidade é a nossa capacidade de ostensividade, missão principal da Polícia Militar. E nós precisamos fazer as coisas acontecer. E isso passa por pensamentos como desta casa, em que pese o processo legislativo ter barreiras limítrofes da municipalidade, o Estado tenha por obrigação, por determinação constitucional e o dever de fazê-lo, mas as discussões, os encaminhamentos, os pensamentos, entabular um raciocínio sobre a segurança pública serão nestas casas, porque são as casas municipais, porque nós temos a capacidade, o vereador Pelé no bairro dele, eu no meu bairro, o vereador Mauricinho lá no bairro dele, o vereador Cláudio Aragão, e todos os outros sentem esse pedido e clamor da nossa comunidade, e nós temos que aqui fazer o exercício da representatividade que nos deu o povo joinvilense, para que pudéssemos nós aqui estar discutindo N assuntos, e um deles, não daí pelo dever, mas pela responsabilidade de todos, a segurança. Então nós precisamos alinhar, entender que brincar de segurança pública não é brincadeira, segurança pública é investimento, é prevenção, porque cada vez que nós corremos atrás do ladrão, e esse tem sido na história da humanidade, não digo da humanidade, mas do nosso país, há um princípio distorcido da segurança pública. Nós esperamos o cometimento do delito e aí nós prendemos. E aí
há um gargalo das ações nas polícias seguintes, seria a Polícia Civil, depois o Judiciário não consegue mais, vi essa semana que o Supremo Tribunal, um absurdo, né, que o Supremo Tribunal tem 16 milhões de processos para serem analisados, impossível ao ser humano fazer isso, e nós continuamos nos enganando, nós continuamos tolerando, como, por exemplo, presidente, eu peço um minuto para encerrar, mas como, por exemplo, essas questões das emendas parlamentares, das subvenções. Isso, vereador Mauricinho Soares, é um direito seu, é um dever nosso buscar, mas também é um dever nosso argumentar, contra-argumentar, raciocinar sobre isso e buscar soluções para essas questões dessas emendas parlamentares, porque essas emendas e essas subvenções, senhores, não são agrados do governo aos nossos municípios, são recursos nossos, saíram do imposto de taxa que, na velocidade, quando teclamos o Enter, vai para os cofres do governo do Estado, para o governo da União, e depois esperamos um ano para, então, as subvenções serem direcionadas aos governos dos municípios, e nós aqui, encaminhando pelas necessidades, está aqui o vereador Maurício Peixe acaba de ler aqui o hospital referência ao cardíaco aqui no nosso município, o hospital regional acaba de declarar que não vai mais atender a sua referência, sabe, vão fazendo isso sem discussão com a comunidade. É esta Casa de Leis o aporte das discussões, aonde se chega às discussões, por quê? Porque somos nós os representantes da nossa comunidade. E a comunidade não consegue compreender que o medicamento A pertence à União, que o medicamento B pertence ao Estado e que o medicamento C pertence à municipalidade. A comunidade quer as suas soluções e tem razão para isso, porque ela paga o imposto muito rapidamente e ela, quando vai para o campo das discussões, tem que processar, tem que acionar na justiça o Estado, o município, às vezes não sabe quem acionar, aciona a União quando é o município, aciona o município quando é a União, e via de regra nós, municípios, estamos sanados, ou muito próximo de sanar os problemas da saúde, mas o Estado não faz isso, a União não faz isso, e tudo permanece como dantes no quartel de Abrantes. Obrigado, presidente. Obrigado. Agora uma questão regimental ao vereador Richer, em seguida vereador Ninfo. Vereador Richer, em seguida vereador Ninfo. Senhor presidente, quero fazer um requerimento para a suspensão da sessão para que nós possamos discutir o projeto 10 de resolução, projeto 10/2019, e já convocar nesse momento a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Vereador Ninfo. Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, a Comissão de Finanças convoca os seus membros Tânia Larson, vereador Paraíba, Roque Matei e Fábio D'Alonso, para decidirmos sobre o projeto de lei 110/2019. Está convocado, senhor presidente. A presidência, então, acata e coloca o requerimento em discussão, o requerimento do vereador Ninfo, do vereador Richer, que a gente suspenda a sessão para deliberar o projeto 10/2019, é isso? É um projeto de resolução da medalha APAIDS. Em discussão, o requerimento, não havendo em votação, está aprovado. Quando a gente entrar no período, na pauta regimental, no grande expediente, a gente vai suspender, que daí o
o regimento ele acata. Pauta regimental, artigo 144. Questão de ordem, o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, talvez, vereador Fábio D'Alonso, ao longo dos anos aí a gente esqueceu um pouco, mas surge novamente um amor grandioso pelo Brasil, patriótico, e que está sendo desfraudado aí as bandeiras no Brasil todo desse patriotismo. E nós não podemos esquecer que hoje, 19 de novembro, é o Dia da Bandeira Nacional. A bandeira que nós aprendemos a respeitar, a amar e honrar. Honrando a bandeira, honra a nossa pátria, que é o maior símbolo. Lembro, quando eu era criança, lá em Guaramirim, toda segunda-feira de manhã, nos reuníamos no portão da escola para homenagem ao hasteamento à bandeira e cantar o hino nacional. E ali, em posição de sentido, ninguém poderia se mexer, que era um desrespeito muito grande. Nós cantávamos isso no hino nacional e honrávamos a bandeira do Brasil. Talvez não, verdadeiro é que muitos hoje, os jovens, não têm mais esse conhecimento e esse respeito. Vamos voltar a essa tradição que tão bem os Estados Unidos, o cidadão americano faz, e nós brasileiros falamos. O vereador Fábio D'Alonso ontem falou do Exército. Talvez o maior amor à bandeira nacional venha do próprio Exército, né? A honra. Então, saudando a nossa bandeira do Brasil. Obrigado, vereador Maurício. Pauta regimental. Artigo 100. Como líder, o senhor chegou agora? Como líder, vereador Odir, 2 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, nós, no Brasil, vereador Roque, ainda não temos o sentimento patriótico que nós deveríamos ter. Até porque o Brasil foi um país e é um país que nunca sofreu, nos últimos anos, a agressão. Mas nós podemos ver, vereador Fábio D'Alonso, o sentimento patriótico que tem o povo do Rio Grande do Sul, porque eles tiveram, caro Pelé, de enfrentar as forças uruguaias e paraguaias para lutar pelo pedaço de terra que hoje faz parte do nosso território. Assim também como o Nordeste, quando tivemos as grandes invasões, principalmente com o Tratado de Tordesilhas, mas ainda no Brasil há uma necessidade de um patriotismo muito grande. Vereador Ninfo, o senhor conhece muitos países. A gente vai em alguns países e que se vê muitas bandeiras penduradas nas casas, nos apartamentos. Eu estive em Israel, aquela região da Cisjordânia, na Palestina. É difícil ter uma casa que não tenha a bandeira ali tremulando. Sabe por quê? Porque eles ficaram perambulando e gastaram e derramaram muito sangue, suor e lágrimas para conquistar a sua pátria e um pedaço de terra. Então é necessário que nós, esta geração, passa, e é na escola que você desenvolve isso, é no exército que se tem o amor à bandeira, porque a bandeira é o símbolo da nossa pátria. E a nossa pátria queriam mudar a bandeira verde, azul e amarela, queriam trocar por uma bandeira vermelha. Mas ainda bem que o povo brasileiro, povo sábio,
honesto e trabalhador. O povo brasileiro quer é a bandeira verde, amarelo, azul e branco, e com as nossas estrelas. Então, senhores, hoje é um dia que nós devemos nos orgulharmos. Eu quero dizer para vocês que nós temos que ter orgulho pela nossa pátria, e que essa pátria é tão rica, e que essa pátria, a riqueza dessa pátria maior é o seu povo. E um Brasil rico nos seus recursos minerais, e que nós, vereador James, que hoje os nossos jovens, as nossas crianças, talvez nas escolas não se aprende mais o patriotismo. É porque Conclui, vereador. tudo aquilo que se recebe de graça, às vezes não se valoriza. Por isso que os outros países trazem a sua bandeira, porque eles tiveram conquistar o seu pedaço de terra. Obrigado, senhor presidente. Como líder vereador Richard, lembro ainda que nós vamos parar a sessão, em seguida vamos votar a matéria e depois tem mais uma extraordinária, no dia de hoje ainda. Presidente, eu faço a minha saudação à bandeira brasileira, que flamula no meu coração desde 1977, quando eu havia hasteado a primeira vez no Colégio Rui Barbosa. Dizer que patriotismo, ele nasce necessariamente com a missão e com o dever daqueles que governam a nação. São eles quem tem a principal função de fazer dentro da representatividade que tem quando é eleito, de desenvolver políticas públicas para a nação brasileira, especificamente a nossa, e então o cidadão ter orgulho de prestar continência ao pavilhão nacional, salvo as Forças Armadas, o Exército, porque não é no Exército que aprende o patriotismo. O patriotismo se aprende em casa, se aprende dentro das escolas, e que há muito tempo nós esquecemos. Isso não tem nada a ver com bandeira, porque até hoje eu não vi nenhuma bandeira vermelha ser hasteada no Brasil. Não vi nenhuma bandeira, eu não conheço um lugar público que tenha hasteado uma bandeira vermelha. Eu sempre vi em todas as repartições públicas do meu estado, do meu país, aonde fosse, e quem estivesse governando as bandeiras do Brasil. São elas a referência do patriotismo nacional. Vereador Roque, o que compete e o que faz nascer o patriotismo no povo brasileiro, no povo americano, no povo judaico, em qualquer nação, é o cuidado e o zelo que tem pelos recursos públicos retirados da comunidade, desenvolvendo políticas públicas, que é o que não se vê nesse país há muito tempo. Isso pouco tem a ver com bandeira vermelha, amarela, azul, verde. O que tem a ver, na verdade, é com a responsabilidade daqueles que nos governam, de desenvolver políticas públicas para atender as nossas comunidades, para que essa comunidade possa sentir orgulho de ser brasileira e hastear a bandeira no lugar mais alto da sua casa. É isso que faz ser patriota, não é o fato de servir o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia, não são coisas como essa. Patriotismo vem com o sentimento de dever cumprido. Você entra numa escola americana, por exemplo, até o ensino médio, tudo é gratuito. Escolas extremamente responsáveis, pais conectados. E aí, quando eu vejo o pavilhão nacional, eu me lembro rapidamente, quem faz isso por mim? São os nossos governantes, são as pessoas que têm preocupação com o meu bem-estar. Não há capacidade alguma sem a responsabilidade do Estado de fazer o que é o seu dever. Obrigado, presidente. Vereador Fábio D'Alonso, como líder. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV Câmara, como foi falado aqui a questão do Dia da Bandeira, quero aqui registrar, estive ao meio-dia de hoje, representando esta casa, por ocasião das homenagens ao Dia da Bandeira. Vale aqui
registrar que o único dia que o pavilhão nacional é hasteado ao meio-dia é justamente o dia de hoje. Regimentalmente, às 8 horas da manhã e às 18 horas. Mas o único dia, por se tratar do Dia da Bandeira, é hoje. Aconteceu essa cerimônia, estive aqui lá representando também esta casa, mas eu venho aqui, diante das falas que me antecederam, e dizer que uma das ações, não como legislador, porque estava na condição de prefeito em exercício, mas um dos atos que tenho muito orgulho, no período de 15 dias que fiquei como prefeito em exercício, criei na cidade de Joinville a obrigatoriedade, através de um decreto municipal, o hasteamento do pavilhão nacional toda a primeira quarta-feira do mês, com a presença da banda do batalhão, com a presença de escolares, de escolas, dentro de um sistema de rodízio, buscando e resgatando, como foi falado aqui do vereador Odir, esse sentimento, cantando-se o hino nacional, com respeito ao pavilhão, com o hasteamento, cantando-se também o hino de Joinville, enfim, ação que acontece até hoje, e que o prefeito municipal, senhor presidente, mais um segundinho, que o prefeito municipal, preciso e sempre faço justiça a isso, ele teve a sensibilidade e entendeu isso. O vereador Roque foi secretário neste período que aconteceu essa mudança, estendeu para todas as escolas municipais. Hoje, então, acontece um ato cívico, podemos dizer assim, resgatando esse sentimento tão importante que, infelizmente, se perdeu. A canção do hino nacional, o hasteamento do pavilhão nacional, infelizmente, há alguns anos se rotulou como sendo coisa de milico, coisa de militar. E, infelizmente, isso aconteceu e a gente tentou, através desse pequeno gesto, resgatar um pouco, e o município de Joinville, eu posso dizer com toda a certeza, está fazendo muito bem esse papel. Com a palavra, o ex-secretário Roque Mateus. Isso, né? Nós colocamos na rede municipal de ensino, todo o início de semana, começo da manhã, começo da tarde, uma sessão, né, uma sessão cívica, né, de abertura da semana, onde nós ali hasteamos o pavilhão nacional, o pavilhão do estado de Santa Catarina, do município, cantamos o hino nacional, o hino de Joinville, o hino da bandeira, quando é época alusiva ao Dia da Bandeira também, enfim, isso está institucionalizado na rede municipal de ensino. Então, quem quiser está convidado a ir numa escola, Fábio D'Alonso, toda segunda-feira no início da manhã, ou toda segunda-feira no início da tarde, para participar dessa homenagem, que faz parte desse processo de cultura do civismo aqui no nosso país. Obrigado. Só para encerrar, senhor presidente, na realidade nós estamos resgatando aquilo que eu, particularmente na década de 80, quando iniciei os meus primeiros passos escolares, nós tínhamos isso, né? A propriedade da canção, do hino nacional e o hasteamento do pavilhão nacional. Então, um resgate muito importante e que faz, e que mexe, que incentiva as nossas crianças a não perder esse sentimento tão importante que é o patriotismo. Obrigado, senhor presidente. Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Ordinária número 207 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que dispõe sobre a proibição e interrupção dos serviços de fornecimento de água, energia elétrica, dias e horário que especifica com o parecer contrário das comissões de legislação. Projeto de Lei Ordinária 306 de 2017, de autoria do vereador Rodrigo Coelho, do PSB, que obriga os hospitais público-privado comunicarem à Secretaria da Assistência Social do município sobre o atendimento realizado na unidade de pronto atendimento de casos de pessoas idosas vítimas de agressões físicas com pareceres contrários da Comissão de Legislação. Projeto de Lei 202 de 2018, de autoria do vereador Henrique Deckmann, do MDB, que estabelece a obrigatoriedade de acompanhamento de profissionais na odontologia da unidade de terapia intensiva da UTI, setor oncologia para pacientes internados nos hospitais público-privados do município de Joinville com pareceres contrários da Comissão de Legislação.
Projeto de Lei Ordinária 120 de 2019, de autoria do vereador Luiz Corrêa, do PSC, que dispõe sobre a utilização de aviso sonoro vibratórios no atendimento de pessoas com deficiência visual e de aviso vibratório para atendimento de pessoas com deficiência auditiva, com pareceres contrários da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Grande expediente, artigo 127 e 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Colegas vereadores, nesse momento, então, acatando o pedido das comissões, a sessão está suspensa para a reunião em conjunto da Comissão de Legislação e Finanças. Voltamos em alguns instantes. A sessão está suspensa.
Colegas vereadores se encontram no gabinete e nós vamos retomar a sessão. Peço aos vereadores que estão no gabinete que possam vir ao plenário. Já foi feita a reunião das comissões. Estamos aguardando os colegas vereadores ao plenário para reiniciarmos a sessão. Esse aqui então? A sessão está reaberta. Requerimento 375/2019. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação no plenário, prioridade de deliberação do projeto de lei ordinária 222. Sala das Comissões, vereador Ninfo Koenig. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação requerimento, está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária 222, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Regularização Fiscal 3 no município de Joinville e da outras providências. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis com emenda. Antes, porém, uma questão regimental ao vereador Adilson Girardi. Cadê o Richard? Vou botar o projeto. Cadê o Richard no plenário? Ok. Como o presente projeto de lei já foi bastante discutido nas comissões e é de conhecimento dos vereadores, eu quero requerer aqui a dispensa da leitura dos pareceres. Requerimento do vereador Adilson Girardi em discussão. Não havendo em votação. Está aprovado o requerimento do vereador Adilson. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação. Quem for favorável permaneça como está. Contrário se manifesta. Está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação o projeto. Quem for favorável permaneça como está. Ao contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a próxima sessão, conforme dispõe o artigo 223 do Regimento Interno. Requerimento 376/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, a prioridade de deliberação do projeto de lei complementar. Sala das Comissões, vereador Jaime Evaristo. Em discussão, requerimento, não havendo em votação requerimento. Está aprovado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei complementar 33/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 64 do anexo 6º da Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, redefiniu e institui, respectivamente, os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville, da partes integrando o plano diretor desse desenvolvimento sustentável. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis das comissões, vereador Jaime Schroeder.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, passo a leitura do parecer número 291/2019, referente ao projeto de lei complementar número 33/2019, tramitado na Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Trata-se de projeto do Executivo Municipal, que visa alterar o artigo 64 e o anexo 6, que prevêem requisitos urbanísticos para o uso do solo e os requisitos para a ocupação do solo, respectivamente. Outro sim, por ocasião desse estudo, também será analisada a emenda modificativa número 1, fornecida ou oferecida pelo Poder Executivo para a substituição das tabelas 2 de 7 e 6 de 7 do anexo 6, anteriormente encaminhado, e mais a emenda substitutiva número 2, de 4 de setembro de 2019. O presente projeto é mais conhecido como Área de Expansão Urbana Norte e Sul. A emenda apresentada encontra-se prejudicada pela apresentação da emenda substitutiva número 2, de 4 de setembro. Conforme o senhor prefeito explica na sua mensagem, as alterações propostas visam atender à necessidade de reconhecimento da situação urbanística existente, de lotes lindeiros da rodovia federal Mário Covas, atingidos pela faixa rodoviária, assim como daqueles localizados no trecho da rua Tenente Antônio João, entre a Avenida Edgar Nelson Meister e a Estrada Eugênio Nas, atingidos parcialmente pelo setor especial de interesse industrial misto. Em ambos os trechos, os lotes lindeiros já possuem atividades industriais e de logística. Sendo assim, faz necessário o reconhecimento da vocação urbanística daquela localidade, fazendo com que a legislação do uso do solo possa espelhar tal realidade. Para que isso ocorra, ou para que isso possa ocorrer, foi acrescentado o parágrafo 2º e o 3º ao artigo 64, alterando o parágrafo único do parágrafo 1º. O parágrafo 1º não foi alterado e a redação continua a mesma. O parágrafo 2º, os imóveis situados na ARUC, inseridos na área de expansão urbana sul, contestada para a rodovia federal Governador Mário Covas, poderão fazer uso dos índices urbanísticos de ocupação do solo, determinados para as faixas rodoviárias, inseridas nas áreas urbanas de adensamento controlado, ou em uma faixa de até 800 metros, a contar do eixo da faixa de domínio da rodovia. Parágrafo 3º. Os imóveis situados parcialmente no SE 06A, inseridos na área de expansão urbana norte, contestada para a rua Tenente Antônio João, entre a Avenida Edgar Nelson Meister e a Estrada Eugênio Nas, poderão fazer uso dos índices urbanísticos de uso e ocupação do solo, determinados para os setores SE 06A, na totalidade da sua área, considerando inclusive a parte inserida na ARUC. Diante do exposto, necessário conceder aos lotes lindeiros da rodovia federal Mário Covas, localizados total ou parcialmente na área rural de utilização controlada ARUC, o mesmo regramento daqueles atingidos pela faixa rodoviária nas áreas urbanas de adensamento controlado, em uma faixa de 800 metros a contar do eixo da faixa de domínio da rodovia. Da mesma forma, é necessário aplicar o regramento do setor especial de interesse industrial misto, SE 06A, para os lotes lindeiros da rua Tenente Antônio João, entre a Avenida Edgar Nelson Meister e a Estrada Eugênio Nas, incluindo as partes do imóvel localizadas na área rural de utilização controlada. Por fim, a proposta do anteprojeto foi aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Conselho da Cidade, segundo a ata da reunião juntada a esse projeto, possuindo sua aprovação e posteriormente será submetida à apreciação da comunidade por meio de consulta e audiências públicas. Concluído o relato da proposição principal, passa-se ao da emenda modificativa, apresentada então pelo Executivo Municipal. A emenda número 1/2019 do Executivo visa tão somente fazer a substituição das tabelas 2 de 7 e 6 de 7 do anexo 6. Já a emenda substitutiva número 2/2019 tende a alterar a redação do artigo 64, de seus incisos e parágrafos. As alterações estão contidas no texto a seguir. Artigo 64. Parágrafo 1º. No caso das faixas viárias e rodoviárias, os índices urbanísticos a serem aplicados deverão considerar as macrozonas em que estão inseridas. Parágrafo 2º. Os imóveis situados na ARUC, inseridos na área de expansão urbana sul, contestada para a rodovia federal Governador Mário Covas, poderão fazer uso dos índices urbanísticos de uso e ocupação do solo para fins urbanos,
determinados para as faixas rodoviárias, inseridas nas áreas urbanas de adensamento controlado, em uma faixa de até 800 metros, a contar do eixo da faixa de domínio da rodovia. Parágrafo 3º. Os imóveis situados ou parcialmente na SE 06A, inseridos na área de expansão urbana norte, contestada para a Rua Tenente Antônio João, entre a Avenida Edgar Nelson Meister e a Estrada Eugênio Nas, poderão fazer uso dos índices urbanísticos de uso e ocupação do solo para fins urbanos, determinados nos setores SE 06A, na totalidade da sua área, considerando inclusive a parte inserida na ARUC. Em relação aos anexos, ou ao anexo 6, tabelas 2 de 7 e 6 de 7, e o anexo 7, tabela 2 de 2, trata-se tão somente de alterações redacionais que não constou no projeto anterior. Foi encaminhado ainda o parecer do INCRA, que faz a recomendação de que, quando houver a modificação de imóvel rural para urbano, deve-se alterar o cadastro. Por último, foi apresentada a emenda modificativa número 2/2019, pelo vereador Rodrigo Facchini, que acrescenta o parágrafo 2º nas faixas de 800 metros à conta do eixo da faixa de domínio da rodovia, a Rua Paraty, que não havia sido contemplada na emenda substitutiva número 2. Análise dos aspectos formais da proposição. Ao que parece, não existe óbice à Casa Legislativa para que edite lei sobre o assunto em destaque. A Constituição Federal foi claramente expressa ao chancelar para o município a competência para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. No nosso ordenamento jurídico, pode-se citar 2 grandes diplomas que fixam diretrizes gerais acerca do assunto. A Lei Federal 10.257, de 2001, o Estatuto da Cidade, e o Plano Diretor. Esse último, a viga normativa que estrutura e sistematiza no plano local a política para o desenvolvimento e a expansão urbana. Aparentemente, o intuito legislativo emanado da proposição não desborda ou contraria os preceitos estabelecidos no Estatuto da Cidade. Sendo assim, pode-se concluir que o município, ao exercitar sua competência legislativa no caso em questão, também não atenta contra o disposto no artigo 30, inciso 2º da Constituição, que estabelece limites à atividade legislativa quando vocacionada à suplementação de normas gerais editadas pela União e pelos Estados. Assim, entende-se adequada e regular o exercício da competência legislativa do município. Da mesma sorte, nota-se não existir impropriedade técnica no que tange à forma de que lançou mão o chefe do Poder Executivo para apresentar a sua proposição. Com efeito, a Lei Orgânica do Município relacionou determinadas matérias cuja disposição legislativa foi reservada à lei complementar, decretos legislativos ou resoluções. No caso, o projeto disciplina aspectos relacionados ao plano diretor, como a Lei Orgânica, no seu artigo 33, parágrafo único, inciso 4º, impõe a forma de lei complementar para a apresentação de projetos que guardem relação com aquele diploma, entende-se como adequada a veiculação da matéria pelo meio escolhido. Além disso, vocacionado como está a alteração da lei em vigor, a proposição nem poderia ter sido oferecida de outra forma. Cabe também cotejar esta matéria com os assuntos que a lei orgânica do município estabelece reserva de iniciativa legislativa e parece não há ofensa a tais prerrogativas. Para este assunto, a regra é de competência comum, uma vez que a matéria não se encontra entre aquelas de iniciativa reservada ao chefe do Executivo Municipal. Dessa forma, não merece nenhum reparo ao presente projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, no que diz respeito à sua propositura, estando satisfeito esse requisito de índole formal. Análise dos aspectos formais ou materiais. Feita a análise quanto aos elementos formais da proposição, passa-se a averiguação dos elementos de ordem material, isto é, ao conteúdo de suas normas e a compatibilização com determinações oriundas da Constituição da República e da legislação correlata competente. Em linhas gerais, a proposição não apresenta alguma afronta expressa e direta aos dispositivos do artigo 182 e 191 da Constituição Federal, que prescrevem normas gerais para o desenvolvimento das políticas urbana, agrícola e fundiária. De mesmo modo, também não parece que significa alguma afronta às diretrizes gerais enumeradas pelo Estatuto da Cidade em seu artigo 2º para a formulação de políticas urbanas. Aliás, a proposição aparentemente está alinhada com o disposto no artigo, ou no inciso 6º do referido artigo, eis que alguma medida se volta
a integração e a complementariedade entre atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do município e do território sob sua influência. Sendo assim, em perspectiva geral e estritamente limitada à análise de aspectos superficiais e preliminares, verifica-se que a instalação do processo legislativo para a discussão da matéria se mostra admissível. Sem embargo, é importante registrar que esta conclusão não afasta a necessidade de análises mais profundas e eventuais diligências a cargo das demais comissões temáticas que se mostrarem necessárias à aferição de compatibilidade jurídica da proposição com o plano diretor, especialmente no que diz respeito à finalidade e à caracterização das áreas compreendidas na macrozona rural do município, artigo 56 e seguintes do plano diretor. Dos reais impactos econômicos e socioambientais que a implementação legislativa pode acarretar no plano concreto. Respeito às garantias da gestão democrática da cidade, artigo 2º, inciso 2º, artigo 40, parágrafo 4º, artigo 43, artigo 52, inciso 6º, todos do Estatuto da Cidade, e o artigo 49, inciso 1º da Lei Complementar 261 de 2008, Plano Diretor, por meio da realização de reuniões e ou audiências públicas. Análise dos aspectos formais da emenda modificativa número 1 e da emenda modificativa número 2 e da emenda substitutiva número 2. As emendas são proposições acessórias apresentadas exclusivamente por parlamentares, isto é, não se admite aos titulares da iniciativa extraparlamentar a legitimidade para a apresentação de emendas, não obstante, bem como assevera Manuel Gomes Ferreira Filho. Nessa esteira, desde logo, se evidencia que as prerrogativas de iniciar o processo legislativo e de apresentar emendas legislativas encerram situações distintas, cada qual relacionada ao momento particular do processo legislativo. Assim, em que pese a origem do processo poder ser instada por agentes externos ao Parlamento, é certo que a incumbência para apresentar emendas relaciona-se diretamente com as funções institucionais das casas de leis. O Supremo Tribunal Federal destaca que o poder de emendar, que não constitui derivação do poder de iniciar o processo de formação das leis, qualifica-se como prerrogativa deferida aos parlamentares, que se sujeitam, no entanto, quanto ao exercício, às restrições impostas em números clausos pela Constituição Federal. Vencido o aspecto da legitimidade para a sua apresentação, é indiscutível que a proposição acessória, tal qual a principal, encontra-se estritamente vinculada às regras que disciplinam o processo legislativo, especialmente às normas do regimento interno da Casa, que delineiam a forma para a sua apresentação, sem prejuízo ainda da adequação material que os dispositivos alterados devem guardar em relação às demais normas do ordenamento jurídico. A emenda modificativa número 1, apresentada pelo Executivo Municipal, capeado pela mensagem número 30 de maio de 2019, que altera o artigo 64, anexo 6 da Lei Complementar 470 de 2017, redefine e institui respectivamente os instrumentos de controle urbanístico, estruturação e ordenamento territorial do município de Joinville. Essa emenda foi tão somente para realizar a substituição das tabelas 2, de 7 e 6 de 7 do anexo 6 anteriormente encaminhado, que ficou prejudicada com a apresentação da emenda substitutiva número 2, apresentada pelo Executivo Municipal, que surgiu para realizar a correção necessária devidamente explicada no memorando do Executivo, que acrescentou, entre outros, a expressão para fins urbanos, sendo totalmente pertinente ao projeto apresentado. Já a emenda modificativa número 2/2019, do vereador Rodrigo Facchini, foi erroneamente numerada como sendo a de número 1/2019, porém, como se trata de erro material e nada prejudica a sua análise, temos que, com a inclusão da Rua Paraty no presente projeto, os imóveis que possuem testada nesta rua ficam contemplados na zona de proteção da faixa rodoviária, vindo de encontro a um pedido daquela comunidade que ficou fora da aprovação da lote. Tecidas essas considerações, recomenda-se a aprovação do projeto de lei complementar 33 com as devidas alterações realizadas pela emenda substitutiva número 2. A emenda modificativa número 2 é apresentada pelo vereador Rodrigo Facchini, tornando prejudicada a análise da emenda modificativa número 1 pelo substitutivo apresentado pelo Executivo Municipal. Da forma se manifesta o relator, vereador Richard Harrison, com ele concordam os demais membros da Comissão de Legislação. Em seguida, passo a leitura do parecer de número 33/2019 da Comissão de Urbanismo, Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente.
Concernente ao mérito do projeto de lei complementar número 33, com as devidas alterações realizadas pela emenda substitutiva número 2 e a emenda modificativa número 2, apresentado pelo vereador Rodrigo Facchini, verifica-se a necessidade de aprovação. Em suma, o projeto e as emendas visam atender à necessidade de reconhecimento da situação urbanística existente de lotes lindeiros da rodovia federal Mário Covas atingidos pela faixa rodoviária, assim como aqueles localizados no trecho da rua Tenente Antônio João entre a avenida Edgar Nelson Meister e a estrada Eugênio Nass, atingidos parcialmente pelo setor especial de interesse industrial misto, SE06A. O projeto veio acompanhado das justificativas, compreendendo o requisito legal. Em ambos os trechos, os lotes lindeiros já possuem atividades industriais e de logística. Sendo assim, faz-se necessário o reconhecimento da vocação urbanística daquela localidade, fazendo com que a legislação do uso do solo possa espelhar tal realidade. Diante do exposto, necessário conceder aos lotes lindeiros da rodovia federal Mário Covas, localizados total ou parcialmente na área rural de utilização controlada, o mesmo regramento daqueles atingidos à faixa rodoviária nas áreas urbanas de adensamento controlado, uma faixa de 800 metros a contar do eixo da faixa de domínio da rodovia. Da mesma forma, é necessário aplicar o regramento do setor especial de interesse industrial misto para os lotes lindeiros da rua Tenente Antônio João, entre a avenida Edgar Nelson Meister e a estrada Eugênio Nass, incluindo as partes de imóveis localizados em área rural de utilização controlada. Outro sim, deve-se considerar também o acréscimo sugerido pela emenda modificativa número 2/2019 do vereador Rodrigo Facchini, que acrescenta ao parágrafo 2º das faixas de 800 metros a contar do eixo de domínio da rodovia à rua Paraty, que não havia sido contemplada na emenda substitutiva número 2/2019. Todas as alterações limitam-se à alteração dos índices urbanísticos, não implicando em qualquer alteração das regras de parcelamento do solo. O projeto e as emendas atendem aos critérios urbanísticos quanto aos aspectos de estruturação física da área urbana, a localização dos usos e as atividades urbanas. Assim, considerando-se o interesse público e a inexistência de óbices técnicos a respeito da matéria vinculada nesse projeto de lei complementar e das emendas, o parecer é pela aprovação, visando o desenvolvimento do município. Assim, se manifesta o relator, o vereador Jaime Evaristo, e com ele concordo os demais da comissão. Senhor presidente, estão lidos os pareceres. Antes de discutir os pareceres, coloco em deliberação plenária a prorrogação da sessão. Questão de ordem, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, esta matéria é uma matéria muito importante e com certeza vai ser bem discutido. Nós temos uma audiência pública às 19h30. Creio que não dará tempo para a gente discutir hoje. Então, requeiro a não prorrogação da sessão e que possa ser amanhã debatido, né, com mais tempo que a gente possa ter, porque não dá para discutir na corrida, eu queria aprovar na corrida. Obrigado. Vereador Maurício, concordo com o senhor, o único problema é que nós não conseguimos botar na pauta o projeto de resolução que autoriza a realização da sessão solene e outorga a medalha Mérito Antônio Alpaides. Então, o requerimento do vereador Maurício é que nós não prorrogamos a sessão devido os horários. A vereadora Ana me pediu aqui, também tem compromisso, o vereador James, que nós não prorrogamos a sessão. Fica prejudicada. Deixa eu só consultar o nosso técnico aqui. Elinho, se então a gente pode fazer a extraordinária, daí a 2 minutos, para aprovar o refis, então, se isso tem condições, que a população está esperando, né? Pode. Isso, tranquilo. Dá para inserir, inclusive, na extraordinária a medalha ao país. Até 3 minutos a gente faz tudo. Beleza? Pode ser? Eu vou encerrar já, tá? Já encerro e faço a extraordinária. 3 minutos, colegas vereadores. Eu insiro, pode deixar. Daí já faz a sua leitura aqui. Faço o refis ao país.
Então tá bom. Então, combinado, acho que esse projeto aqui é de grande valia, vale uma discussão ampla amanhã mesmo. Obrigado, vereador Maurício. Então, acordamos o pedido do vereador Maurício Peixe. Então, só lembrando que nós vamos fazer uma extraordinária em seguida. Encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV, declara encerrada a presente sessão ordinária e convoca as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a sessão extraordinária a ser realizada na data de hoje, o ato contínuo, após o término da presente sessão do plenário desta Casa para a deliberação dos projetos de lei número 222/2019 e também o número 10/2019, projeto de resolução, e o 222, que é a autoria do Poder Executivo que institui o Programa de Regularização Fundiária 3 no município e da outras providências. A sessão está encerrada. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, público presente, telespectador que nos acompanha pela TV, declaramos aberta 11ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa do 2º período legislativo da 18ª legislatura. A presidência convida a vereadora Iracema para fazer a leitura do versículo bíblico. Senhor presidente, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa deixa de alcançar a misericórdia. Provérbios 28:13. Obrigado, vereador Iracema. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno, matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo do Regimento Interno, nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se, pois iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação em regime de prioridade de sua redação final, o projeto de lei ordinária 222/2019 de autoria do Poder Executivo que institui o Programa de Regularização Fiscal 3 do município e da outras providências. Como não houve emenda, numa discussão sobre a redação final, conforme dispõe o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação o projeto, quem for favorável permaneça como está, ao contrário se manifesta. Está aprovado, segue para a sanção o veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Requerimento 377/2019. O vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência a aprovação do plenário a deliberação do projeto de resolução 10/2019. Sala das Comissões, vereador Ninfo e vereador Richard. Em discussão o requerimento, não havendo em votação o requerimento, está aprovado. Em turno único de discussão e votação, em regime de prioridade, o projeto de lei de resolução número 10/2019, de autoria da mesa diretora, que autoriza a realização da sessão solene de outorga da medalha Mérito Antônio Alpaides. Solicito uma questão regimental, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência a dispensa da leitura dos pareceres do referido projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Odir. Em discussão, o requerimento do vereador Odir. Não havendo em votação, está aprovado. Em discussão, os pareceres favoráveis. Não havendo em votação os pareceres, está aprovado. Em discussão, o projeto. Não havendo em votação, quem for favorável permaneça como está, o contrário se manifesta. Está aprovado. Segue para a promulgação, conforme dispõe o artigo 26 do Regimento Interno. Em encerramento da sessão, agradecendo a Deus, as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela TV, declara encerrada a presente sessão ordinária e convida as senhoras e os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada em 20 de novembro de 2019, quarta-feira, 17 horas, no plenário dessa casa. A sessão está encerrada.